Olá, como vai? É um prazer enorme estar com você novamente. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Concreto 1. E nessas aulas estamos tratando aí da força cortante, né? Da resistência da viga ao cisalhamento. Na aula número 3, a proposta é falar um pouquinho sobre o cálculo da armadura transversal, que a gente vai chamar de armadura ASW. Muito bem. Nós vimos na aula passada que vamos trabalhar aí com o modelo 1 da NBR 6118. E com esse modelo, as nossas diagonais vão estar sempre inclinadas a 45 graus, as diagonais comprimidas. E o estribo vai ser posicionado a 90 graus, né? Eu disse na aula passada, por uma questão mais prática aí de obra. Ok? Vamos trabalhar com o estribo sempre a 90 graus. Observe que o que eu tenho que achar, na verdade, é a força nesse estribo, né? Qual vai ser a força aqui, ó? Porque se eu encontrar essa força RTT, através da resistência ao escoamento do aço, eu consigo calcular uma área de aço que vai resolver o problema. Bom, mas qual vai ser essa cortante, né? Nós vamos chamar a cortante de VSW, que vai ser a cortante absorvida única e exclusivamente pelos estribos. Então, eu posso dizer, então, que meu RTT é igual a VSW. Ora, mas qual vai ser a força cortante máxima que eu vou poder aplicar no estribo? Eu sei que tensão é força sobre área, então força vai ser tensão vezes área. Então, a minha força máxima que eu vou aplicar no estribo vai ser o FYWD, que para o nosso caso aqui vai ser o FYD. Ok? A gente vai ver mais para frente, lá no curso de Concreto 2, que esse FYWD pode ter valores menores do que o FYD. Ok? Mas para este caso nosso aqui não, por causa de dimensionamento de armadura transversal de vigas, nós vamos trabalhar com o FYD. Bom, e vou multiplicar a tensão máxima, então, ó, pela minha área de aço, que é o ATT. Então, vai ficar assim, ó, meu RTT vai ser FYD vezes a área de aço que eu preciso. Ok? Substituindo isso aqui lá em cima, vai ficar da seguinte forma, ó, FYD vezes a área de aço é igual à força cortante. Ok? Ora, observe que esta força, esse valor de área de aço aqui, ó, está sendo calculado dentro dessa região aqui, ó, em que o Z é igual a 0,9D. Mas a área de aço que eu quero calcular, que é o ASW, ele vai ser calculado na faixa de 1 metro. Então, eu posso dizer, ó, que a área de aço que eu preciso na faixa de 1 metro é igual ao ATT, que é a área nessa região aqui, ó, dividido por 0,9D. Ajustando isso aqui, fica assim, ó. Meu ASW vai ser igual a VSW, que multiplica 100, 0,9D, FYD. Observe que esta fórmula aqui, ó, vai me dar a área de aço dentro de uma faixa de 1 metro aqui na viga. Ora, se o nosso estribo tem 2 pernas, né, em regra geral, né, ele vai ter 2 pernas, como calcular a quantidade de estribos que eu vou colocar aqui? Ó? São 2 áreas de aço sendo solicitadas. Ó. Então, eu pego a área de aço calculada, que é o ASW, e divido por 2 vezes a área de uma barra. 2 porque o estribo tem 2 pernas. Ah, Rony, se tiver 4 pernas é 4? Se tiver 4 pernas é 4. E assim por diante. Eu vou dividir pelo número de pernas que eu tenho, porque no corte, se a gente cortar aqui, ó, eu tenho 2 seções sendo solicitadas, ok? Da barra, do estribo. Então, o número de estribos por metro vai ser o ASW dividido por 2 vezes a área da barra, para este caso aqui, né? Observe que esse número aqui, ó, ele não me atende muito bem para fins de projeto, porque não adianta eu chegar na obra e falar assim, ô fulano, eu quero que você coloque para mim 20 estribos por metro na viga. Ele não vai entender. Né? A linguagem que o armador entende é o diâmetro e o espaçamento, esse espaçamento aqui, ó. Então, eu preciso saber o seguinte, qual vai ser o diâmetro da barra que eu vou usar
E qual vai ser o espaçamento entre uma barra e outra? Então, para calcular o espaçamento é muito fácil. Se eu for calculado na faixa de 1 metro, basta pegar o 100, estamos trabalhando em centímetros, né? E dividir pelo número de estribos aqui, ó, calculado aqui. Ó. Eu vou achar o espaçamento ali para poder fazer o meu detalhe aí do projeto. Muito bem. Observe que para calcular essa área de aço, nós trabalhamos com o VSW, que é a força cortante absorvida somente pelos estribos, que obviamente é diferente do VSD. Por que ela é diferente? Porque existe, na verdade, um mecanismo interno, que a gente chama de mecanismo resistente de treliça, e a norma chama de mecanismo complementar ao da treliça, que, na verdade, dificulta o corte da seção. Então, se nós viermos aqui, ó, tem a força cortante, eu vou ter aqui compressão, o momento é positivo, né? Compressão na fibra superior, tração na fibra inferior. E vou ter aqui os meus estribos tracionados com o VSW. Eu vou ter uma força cortante que tende a cortar a seção, né? Aquela força cortante que caminha em direção ao apoio. E eu vou ter a força cortante no sentido contrário, que seria uma resistência a este corte. Nós ampliarmos aqui esse pedacinho, ó, observe ó, que eu tenho o VA tendendo a cortar a seção e o VC aqui ó, resistindo a esse corte. Ora, esse mecanismo resistente ele pode ser composto por uma série de elementos dentro da minha viga. Por exemplo, há uma dificuldade natural de cortar a barra aqui, ó, a barra do estribo também. Ó. Ela trabalha a tração longitudinal à barra aqui, mas ela, no sentido transversal aqui, ó, vai haver o corte. Ela tem dificuldade ao corte. A barra longitudinal também, aqui, ó, ela vai dificultar o corte também. Ó. A gente chama de efeito de pino, né? Cortar a barra aqui, ó. Tem a questão também da brita, né? Que a gente chama de engrenamento dos agregados. Que é exatamente a dificuldade que a força cortante tem de cortar uma seção composta por brita, areia, né? Tá tudo intercalado uma brita com a outra, tem uma dificuldade muito grande de cortar. O que a NBR 6118 faz? Ela trabalha, na verdade, com uma parcela dessa carga resistente, que está associada diretamente à resistência do concreto à tração no cisalhamento. Então, se a gente pegar aqui uma viga ó, com tensão máxima desse cisalhamento, enquanto a minha tensão máxima for menor do que a limite de fissuração, esse mecanismo interno está resistindo e vai haver uma força cortante resistente para esse valor, que pode ser descontada da força cortante que vai ter que trabalhar o estribo. Quando a minha tensão máxima ela fica maior do que a tensão limite de fissuração, o que vai acontecer é a abertura da fissura, né? A minha barra passa a trabalhar tracionada e o sistema funciona em conjunto. Eu tenho a barra trabalhando tracionada, que é o estribo, e tenho o VC aí impedindo o corte. Ora, se eu vou trabalhar com a tensão resistente da seção a tração, né, do concreto a tração, então eu posso encontrar uma força cortante resistente também. Pegando a equação nossa aqui, ó, aquela equação que a gente deduziu lá no comecinho do curso, eu quero trabalhar com a tensão aqui, ó, resistente, o tal RD, que é a tensão resistente do concreto à tração no cisalhamento. Então, eu vou pegar aqui o FCTK inferior, que em teoria é aquela tensão que vai proporcionar a primeira fissura. Ela vale 0,21 FCK 2/3, nós já sabemos. Como é no cisalhamento, eu vou pegar 60% dessa tensão. E ainda vou dividir por 1,4, porque é de cálculo. Ó. Vou substituir o valor lá em cima e vou encontrar então o meu VC. Ó.
que é a força cortante resistente do mecanismo complementar de treliça. 0,6 FCTK inferior BWD dividido por 1,4. Encontrei esse valor do VC, o VSW vai ser o VSD menos o VC. No modelo 1 de cálculo da NBR 6118, nós vamos considerar que o VC aqui tem um valor constante neste modelo aqui. Ó. No modelo 2, esse valor não é constante. Ele depende da relação entre a tensão solicitante e a tensão resistente, o VRD2. Aqui a gente considera que ele é constante. Tranquilo? Muito bem. Na próxima aula, então, a gente vai fazer um exemplo aí de cálculo de viga, né? Calcular o estribo aí na viga. E mostrar também como é que é feito um detalhamento típico desse tipo de seção aí. Ok? Eu te aguardo, então, na próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá.